Você acreditaria se eu te dissesse que um menino de apenas 8 anos conseguiu desmontar um processo jurídico inteiro, sozinho? Pois foi exatamente isso que aconteceu em um tribunal de Minas Gerais. O juiz ficou em silêncio. O promotor tentou impedir, mas ninguém foi capaz de ignorar o que aquele garoto revelou. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos, curta o vídeo e comente de onde está vendo esse vídeo. Era uma tarde abafada em São Lourenço, e o tribunal estava tão silencioso que se ouvia o tic-tac do relógio antigo pendurado na parede. Os murmúrios cessaram quando um menino franzino de 9 anos se levantou do banco. Com as mãozinhas tremendo levemente, ele segurava uma pasta azul improvisada cheia de folhas soltas. Excelentíssimo, eu gostaria de dizer algo em defesa da minha avó, disse ele, com uma coragem que fez todos se entreolharem. O juiz, o promotor e até os seguranças ficaram em choque. Ninguém esperava por aquela cena incrível. O juiz Oswaldo Mendes, homem de semblante duro e 35 anos de toga, ergueu lentamente os olhos por cima dos óculos. Era como se o tempo tivesse parado ali, naquela pausa dramática. Ninguém ousava tossir, muito menos protestar. O menino à frente do tribunal, com os olhos cheios de convicção, não era só um neto desesperado. Era o coração da história, emocionante que estava prestes a ser contada. A acusada, Dona Heloísa Ribeiro, permanecia imóvel, com as mãos cruzadas sobre o colo e um olhar marejado de dor e orgulho. Poucos sabiam, mas a noite anterior havia sido um pesadelo para aquela família. O advogado contratado tinha abandonado o caso sem aviso, deixando apenas uma mensagem. Não dá para defender o indefensável. Enzo, ao ouvir isso escondido atrás da porta, correu para o quarto, pegou seus lápis de cor, papéis e começou a montar uma linha do tempo dos fatos. Uma criança comum teria chorado até dormir. Ele não. Ele resolveu que salvaria a avó com aquilo que tinha: amor e determinação. A pasta improvisada era uma caixa de sapato decorada com papel contact. Dentro, havia documentos que ele havia recolhido em meses de convivência com a avó. Contas pagas, recibos, bilhetes rabiscados. Enquanto outras crianças decoravam tabuada, Enzo catalogava datas e horários. Ela nunca faria isso, ele murmurava, repetindo como um mantra cada vez que colava uma folha com fita crepe. O pequeno detetive da família estava pronto para um embate que muitos adultos jamais enfrentariam. O juiz pigarreou. Meu jovem, você deveria estar na escola, disse com um sorriso de canto de boca tentando aliviar a tensão. Eu sei, senhor. Mas hoje, eu precisava estar aqui, respondeu. Enzo com a firmeza de um adulto, arrancando suspiros da plateia. O promotor coçou o queixo, claramente desconcertado com a desenvoltura do menino. Era uma história incrível se desenrolando, dessas que a gente duvida que seja verdade. Mas ali estava ele, de pé, diante da justiça, defendendo não só a avó, mas o próprio senso de verdade. Quem olhava de fora poderia pensar que era apenas um teatro infantil, mas não havia nada ensaiado ali. A emoção no olhar do menino era real, cortante, e dava um nó na garganta de qualquer um que o visse. Cada palavra parecia carregada de peso, como se ele soubesse que aquele dia mudaria sua vida. O silêncio não era mais silêncio, era expectativa. Um suspense daqueles que a gente sente no fundo do peito, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. A avó, Dona Heloísa, parecia encolhida de vergonha e medo. Seus cabelos brancos estavam presos com um grampo frouxo, e as mãos tremiam tanto que o lenço caiu no chão sem que ela notasse. Enzo olhou para ela, sorriu e disse baixinho: A senhora me ensinou a ser honesto. Agora é minha vez de te proteger. O juiz, visivelmente tocado, respirou fundo. A audiência havia começado com um impacto que ninguém esqueceria, mas nada prepararia aquele tribunal para o que estava por vir. Porque a verdade, essa sim, estava por um fio, e Enzo estava prestes a puxá-lo,
revelando uma sequência de fatos que transformariam não só o rumo daquele julgamento, mas o destino de todos que estavam ali naquela sala. Antes que alguém tentasse interrompê-lo, Enzo abriu sua pasta com o cuidado de quem segura um segredo. O promotor Dr. Sérgio Ramalho se levantou e protestou, tentando impedir a fala da criança. Mas o juiz apenas ergueu a mão e disse: "Quero ouvir o que ele tem a dizer." O garoto respirou fundo e puxou o primeiro papel. Era um recibo, dobrado em 4 com marca de fita adesiva. "Esse aqui é do mês de abril. Eu colei na parede do quarto para não esquecer." Era uma história emocionante em forma de evidência. Cada documento apresentado, Enzo ia explicando com uma clareza que deixava até o escrivão admirado. Minha avó me ensinou a separar tudo por cor. Azul era para despesa, amarelo para entrada e vermelho. Vermelho era alerta, disse, segurando um caderno escolar com etiquetas coloridas. Parecia brincadeira de criança, mas era um verdadeiro sistema contábil improvisado. A emoção no rosto de Dona Heloísa começou a mudar, do medo à esperança. O promotor olhava aquilo como quem vê um quebra-cabeça montando-se sozinho. As páginas tremiam nas mãos pequenas, mas a voz permanecia firme. Eu acompanhei tudo. Todo domingo a gente sentava na mesa da varanda e fazia as contas. Eu anotava, ela conferia. E era verdade. Cada anotação tinha uma data, uma legenda, uma historinha. Como aquela vez que faltou luz e eles anotaram tudo à luz de vela. Quem já dividiu tarefas com uma avó sabe o valor dessas memórias. São mais que lembranças. São provas vivas de amor. No meio das folhas, ele tirou uma foto plastificada, um pouco gasta pelo tempo. Era ele, ainda menor, sentado ao lado da avó, com lápis de cor e planilhas impressas em cima da mesa de plástico. Essa foto foi tirada no dia em que a gente pagou a conta da reforma da quadra. Eu lembro porque ela chorou de felicidade. O juiz se inclinou levemente para a frente. Estava, sem perceber, sendo puxado para dentro daquela história incrível, como todos ali. Enzo abriu uma segunda aba na pasta onde estavam grampeados vários envelopes. Aqui estão os comprovantes dos depósitos. A gente guardava tudo no cinto de o armário da cozinha, numa lata de biscoito. Aquilo soou engraçado para alguns, mas o riso contido deu lugar à admiração. A precisão dos relatos contrastava com a simplicidade das evidências. Era como se aquela criança estivesse reconstruindo não apenas uma linha do tempo, mas a própria honra da avó. Pedaço por pedaço, o promotor, já sem argumentos, virou-se de lado e cruzou os braços, desconfortável. "Pode ser coincidência", murmurou. Mas o juiz respondeu: "Se for coincidência, é das mais extraordinárias que já vi." A cada frase, Enzo parecia crescer diante dos olhos de todos. "O senhor disse que eu deveria estar na escola, mas eu aprendi mais fazendo isso com a minha avó do que em qualquer sala de aula." Foi impossível não se emocionar. Dona Heloísa chorava em silêncio. Seu neto, que ela pensava ainda ser só uma criança, estava defendendo-a com a coragem de um adulto. Não era só justiça, era amor em estado puro. O tipo de emoção que faz a gente lembrar das próprias raízes, dos nossos avós, das vezes que nos protegeram em silêncio. Era impossível não se conectar com aquela cena. E o tribunal, por mais formal que fosse, estava envolto numa atmosfera que só uma história cativante consegue criar. Mas Enzo ainda não havia terminado. "Tem mais coisa que eu descobri. E essa parte talvez explique por que tudo isso aconteceu", disse com um olhar mais sério, fechando temporariamente a pasta. O juiz ergueu as sobrancelhas, e o suspense voltou a pairar no ar. O garoto então puxou uma folha rabiscada com 3 nomes, 3 valores e 3 perguntas inquietantes que ainda iriam virar o tribunal de cabeça para baixo. Enzo reabriu a pasta com calma, como quem sabe exatamente onde está o próximo capítulo da história. Ele puxou uma folha marcada com 3 destaques vermelhos. "Esses aqui foram os depósitos que mais me deixaram confuso", disse,
apontando com o dedo pequeno, mas seguro. $600 para um portão. 1.000 bilhões em tintas. $2.700 para segurança. Tudo muito bonito no papel, mas, segundo ele, nenhum desses serviços existia de fato. Esse portão nunca apareceu, Excelência. Eu passo em frente à sede da associação todo dia indo para a escola. E o portão continua caído desde março, disse Enzo, com a certeza de quem vive a rotina. O juiz cruzou os braços. Alguns membros do júri se entreolharam. O promotor pigarreou, como quem sente que perdeu o controle da situação. Aquela história emocionante estava ganhando contornos de algo maior. Um esquema, bem articulado, talvez. As tintas também chamaram atenção. Aqui está a nota fiscal. Mas olha essa foto. A parede ainda está descascada. E olha essa outra. Tem gente da associação reclamando que nunca receberam nada. Eram imagens tiradas com um celular simples, em dias diferentes, mostrando o mesmo descaso. Parecia exagero vindo de uma criança, mas não era. Era incrível. Como tudo fazia sentido, com base em provas que adultos haviam ignorado. A cada nova exposição, o tribunal parecia mais inclinado a ouvir, a acreditar, a respeitar. Enzo apresentava até um mapa desenhado à mão, onde marcava os locais onde os supostos serviços deveriam ter sido prestados. Essa segurança aqui, ela custou $2.700, mas ninguém nunca viu segurança nenhuma, nem à noite, nem nos fins de semana. Era um suspense digno de filme, mas com a crueza da vida real. O juiz anotava algo num caderno. Um dos jurados murmurou: "Parece que ele sabe mais do que o próprio advogado, e talvez soubesse mesmo." Enzo virou a página e apontou para os carimbos nos recibos. Alguns carimbos são do mesmo dia e mesma hora, mas a associação só tem um carimbo. Como isso é possível? O silêncio que se formou foi denso. Era uma história cativante, mas acima de tudo, era perturbadora. Não era só sobre a inocência da avó. Era sobre um rombo silencioso, uma injustiça que podia ter sido varrida para debaixo do tapete. Esses documentos estavam numa caixa, no armário da faxina. Quase foram pro lixo quando reformaram o banheiro. A sorte, ou talvez o cuidado de Enzo, salvou tudo no último minuto. Eu só peguei porque achei que dava para desenhar no verso. Mas quando vi os números, alguma coisa não batia. Ali, naquela fala quase inocente, escondia-se o maior impacto de todos. Enquanto muitos adultos fechavam os olhos, uma criança abriu os seus com coragem. Enzo não estava ali por acaso. Estava porque era o único que realmente se importou em olhar 2 vezes. A emoção na voz dele era a de quem sabia o que era justo. E, naquele momento, o juiz não via mais um menino. Via um defensor da verdade. Mas Enzo ainda tinha mais uma carta na manga. Um detalhe que não era visual, nem financeiro, mas cronológico, e que poderia desmontar toda a acusação de uma vez por todas. Ele ajeitou os papéis, respirou fundo e disse com voz firme: "Tem uma ligação que não bate com a realidade." E o tribunal, mais uma vez, ficou em silêncio absoluto, à espera da próxima revelação. Com as mãos ainda firmes, Enzo puxou um novo conjunto de folhas. Dessa vez, eram assinaturas. Eu trouxe cópias das assinaturas da minha avó, das reuniões, antigas, e comparei com as desses recibos. Ele colocou os papéis lado a lado sobre a bancada de madeira. Vê como a caneta afunda mais no papel? E tem outra coisa. A pessoa que assinou aqui era canhota. O juiz franziu a testa. A tensão voltou a crescer como uma nuvem pesada. Minha avó é destra, sempre foi. Eu aprendi isso porque ela me ensinava caligrafia todo sábado de manhã e dizia para eu nunca deixar a mão cobrir o que eu estava escrevendo, disse Enzo, como quem entrega um segredo de família. Os jurados se inclinaram para a frente, curiosos. Era uma história emocionante, mas agora beirava o inacreditável. Uma criança de 9 anos fazendo análise grafológica diante do juiz. O promotor se mexia na cadeira cada vez mais incomodado. "Olha essa assinatura aqui.
Ela termina puxando para o lado esquerdo. Minha avó sempre termina para o lado direito. Dá para ver nos bilhetes que ela me deixava na geladeira. E então ele tirou um desses bilhetes do fundo da pasta. Nele se lia, com letra firme: "Não esquece o lanche, com amor, vovó." Aquilo não era só uma prova. Era uma memória viva. Algo que qualquer um ali podia associar com sua própria avó. E isso criava uma conexão forte e quase dolorosa. Era como se o tribunal tivesse sido transportado para a cozinha daquela casa simples, cheia de cheiro de bolo e papel colado na porta da geladeira. Uma cena tão familiar quanto poderosa. A história incrível de Enzo não era feita de ficções, mas de detalhes do dia a dia que só quem ama de verdade consegue lembrar. Ele não estava apenas rebatendo uma acusação. Estava pintando um retrato íntimo, impossível de falsificar. Senhor juiz, se quiser, eu posso mostrar como ela escreve. Eu treinei o jeito dela para fazer um cartão de Dia das Mães. E nunca consegui copiar exatamente. O juiz aceitou o papel que ele estendia, com um misto de espanto e admiração. Era impossível ignorar. Havia ali algo maior do que um simples depoimento. A emoção se transformava em respeito. Até o silêncio da sala parecia querer aplaudir aquele garoto. O promotor, sem saber o que dizer, cochichou com seu assistente. O juiz, então, pediu que um perito da corte analisasse brevemente os traços. O perito, após alguns minutos, confirmou. Assinaturas divergentes, sim. Existe forte indício de falsificação. A revelação caiu como um raio no meio do tribunal. Dona Heloísa baixou a cabeça, as lágrimas rolando. Mas agora eram de alívio. Mais uma peça do quebra-cabeça havia se encaixado. E mais uma vez não foi por sorte, mas por amor. Aquele amor genuíno que move montanhas e também investigações. O juiz fechou o bloco de anotações com um leve suspiro. Era visível que algo havia mudado dentro dele. Não era só um julgamento. Era uma lição viva, profunda sobre justiça e afeto. Mas Enzo não parou por aí. Ele ajeitou os papéis mais uma vez, olhou para o juiz com seriedade e disse: "Eu também trouxe uma prova de onde minha avó estava no dia em que tudo aconteceu. E isso pode mostrar que ela nem teve como fazer aquela ligação." Era a deixa. Perfeita para mais uma virada na história. E os olhos de todos se voltaram para ele, com um novo tipo de suspense no ar. "Senhor juiz, tem mais uma coisa", disse Enzo com um tom mais contido, mas ainda firme. Ele tirou do fundo da pasta um papel dobrado em 3, com um selo do hospital municipal. "Essa aqui é a ficha da emergência. No dia em que o dinheiro sumiu, minha avó estava comigo, no hospital das 13 horas até as 17 horas. A sala se calou de novo. Um frio percorreu a espinha de quem ouvia. Era mais uma peça que desmontava a acusação. O juiz pegou o documento, leu em silêncio e confirmou o carimbo. 13:12, entrada na sala de triagem. E às 14:15 foi feita uma ligação do telefone. "Da associação para o banco em Belo Horizonte", disse Enzo. "Mas se ela estava comigo no hospital, como é que ela fez essa ligação?" Era uma pergunta simples, mas com um peso imenso. O promotor, desta vez, não respondeu. Apenas baixou os olhos para o próprio bloco de notas. A audiência começou a respirar de forma diferente. Era como se a história emocionante estivesse ganhando vida própria, comandando a atenção de todos. O juiz apoiou os cotovelos na mesa. Alguém mais estava com acesso ao telefone da associação naquele dia? A pergunta pairou no ar sem resposta. Era o tipo de suspense que a gente só vê em série policial, mas ali era tudo real. Eu lembro desse dia porque a gente foi comprar os remédios e depois fomos direto para casa. Minha avó nem passou perto da sede da associação. Continuou Enzo, agora se permitindo um pequeno desabafo. Ela estava cansada, a pressão tinha baixado. Dormiu no sofá o resto da tarde. Qualquer pessoa que já cuidou de alguém doente sabe como esses detalhes marcam a memória. Eram provas, sim, mas acima de tudo, eram experiências vividas.
Juiz olhou para o promotor esperando algum tipo de contestação. Nada. O silêncio era quase incômodo. E foi nesse clima que Enzo completou. Eu fiquei o tempo todo com ela. Joguei no celular, li um gibi, até dormi um pouco no colo dela. A naturalidade do relato, recheada de emoção, tornava qualquer acusação contra Dona Heloísa mais difícil de sustentar. Era uma história cativante, mas também perturbadora, como tantas injustiças silenciosas que quase passam despercebidas. Dona Heloísa soluçava, agora sem medo de esconder. As mãos cobriam o rosto, enquanto ela balançava a cabeça num misto de dor e gratidão. Aquilo tudo era demais para um coração já tão machucado. O juiz pediu uma pausa de 5 minutos, mas ninguém se levantou. Era como se o tribunal inteiro estivesse hipnotizado por aquele menino que, sozinho, estava desmontando uma acusação cruel, peça por peça. Alguns membros da plateia começaram a cochichar. Esse menino é um gênio, disse uma senhora. É inacreditável o que ele está fazendo. Mas para Enzo, tudo isso era apenas amor. Ela cuidou de mim quando ninguém mais podia. Agora é minha vez, repetia internamente, como quem sabe que está cumprindo um destino que nunca pediu, mas aceitou com bravura. Uma bravura que inspirava. E ainda não era o fim. Enzo fechou lentamente a pasta, mas não saiu do lugar. Respirou, fundo e, com os olhos marejados, sussurrou. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber, e isso é o mais importante. O juiz assentiu com a cabeça, e todos voltaram a se ajeitar nas cadeiras. A história ainda tinha um capítulo surpreendente para revelar, e dessa vez seria impossível voltar atrás. A voz de Enzo começou a embargar, e mesmo assim ele seguiu. O juiz percebeu, mas não o interrompeu. Eu só tô aqui porque minha avó sempre me ensinou que o nome da gente é o bem mais precioso que temos, disse, olhando para ela com os olhos marejados. O silêncio da sala foi preenchido por um tipo diferente de suspense. Aquele que vem quando a emoção já tomou conta de tudo. Era impossível não se comover com aquela história emocionante que se desenrolava com tanta pureza. Ela vendeu as únicas joias que tinha para comprar meus remédios quando eu fiquei internado. Ninguém viu isso. Ninguém veio ajudar. Enzo contava, e a sala se transformava em um cenário íntimo e doloroso. O juiz fechou lentamente os olhos por alguns segundos, talvez lembrando da própria mãe, da própria avó. Era mais do que um caso jurídico. Era uma lição de amor, daquelas que marcam e permanecem. Dona Heloísa não aguentou mais segurar. Caiu em prantos, abraçada ao próprio corpo, como quem revive toda a angústia que carregava sozinha. Promotor, agora em silêncio absoluto, parecia não ter mais forças nem coragem para argumentar. Era uma cena crua, verdadeira, dessas que arrepiam até quem tenta se manter racional. A emoção ali não era forçada. Era brutal, real, incontestável. Ela podia ter fugido, mas não fugiu. Podia ter mentido, mas não mentiu. Só ficou calada, porque achou que ninguém acreditaria numa velha de voz baixa e roupa simples. Essas palavras saíram como um desabafo, mas também como um golpe de consciência para todos. Quantas vezes histórias como essa são abafadas, desacreditadas, ignoradas? Quantas injustiças nascem do preconceito silencioso? Enzo não parava. Mesmo com a voz trêmula, ele ainda tinha muito para dizer. Ela me ensinou a nunca deixar ninguém passar por cima da verdade, nem que fosse alguém mais forte. E era exatamente o que ele estava fazendo ali, enfrentando um sistema, um julgamento, e até a própria insegurança para defender quem ele amava. Era uma história incrível, daquelas que se tornam exemplo por gerações. O juiz respirou fundo. Enzo olhou direto nos olhos dele e completou. O senhor pode não acreditar, mas tudo que eu fiz foi só para proteger ela. E naquele momento, ninguém duvidava. O tribunal inteiro tinha sido transformado por aquele relato. E mesmo que ainda houvesse dúvidas jurídicas, uma certeza já era clara. Aquela criança era movida por um amor maior do que muitos adultos entenderiam.
Algumas pessoas da plateia começaram a chorar. Um homem no fundo limpava as lágrimas discretamente com o punho da camisa. Era como se todos tivessem sido atingidos por uma verdade incômoda, mas necessária. O amor, quando é verdadeiro, move o impossível. E Enzo, com apenas 9 anos, estava mostrando isso melhor do que qualquer livro ou discurso. Mas mal sabiam eles que a emoção ainda não tinha atingido o auge. Porque logo após a última frase do menino, alguém se levantou no fundo da sala. E o que essa pessoa diria mudaria tudo de uma vez por todas. O som da cadeira arrastando no fundo da sala fez todos virarem ao mesmo tempo. Um homem alto, de camisa social amarrotada e olhar perdido, se levantou hesitante. O juiz o encarou com surpresa. Era Mauro Tavares, vice-presidente da associação. Fui eu, ele disse, com a voz baixa, mas clara. A confissão caiu sobre a sala como um trovão. Era o tipo de reviravolta que ninguém esperava. Fui eu que peguei o dinheiro, repetiu, dessa vez mais alto. Um burburinho tomou conta do tribunal. O promotor ficou sem reação. O juiz empalideceu e Enzo apenas abaixou a cabeça, como quem já sabia que a verdade, mais cedo ou mais tarde, viria. Usei para pagar uma cirurgia urgente da minha filha. Continuou Mauro com as mãos trêmulas. Era uma história incrível, que agora ganhava um novo personagem. O juiz levantou-se da cadeira. O senhor tem ideia da gravidade do que está dizendo? Perguntou com firmeza. Mauro assentiu, quase sem voz. Minha filha estava entre a vida e a morte. Eu não sabia o que fazer. Achei que conseguiria repor o dinheiro depois. Era um motivo desesperador, mas não justificava o crime. O ambiente, que antes era só emoção, agora era tensão pura. Dona Heloísa, ainda abalada, ergueu os olhos com dificuldade. O senhor sabia que eu estava sendo acusada? Perguntou entre soluços. Mauro abaixou a cabeça envergonhado. Eu pensei que ninguém fosse investigar tão a fundo. Achei que ela aguentaria até eu resolver. Aquela frase doeu mais que qualquer acusação. Como se a dor da inocência tivesse sido tratada com descaso. O juiz exigiu explicações formais. O promotor começou a anotar freneticamente. E o público, atônito, apenas observava. Enzo, parado ao lado da avó, segurava sua mão com força. A história emocionante que começou como uma simples defesa de família, agora envolvia um dilema ético de proporções maiores. Um homem entre a culpa e a necessidade. Uma mulher inocente. Uma criança como ponte entre os dois mundos. Não queria prejudicar ninguém. Só queria salvar minha filha, murmurou Mauro com lágrimas nos olhos. O juiz respirou fundo e disse: a justiça não ignora intenções, mas precisa punir ações. Era uma frase pesada, porém necessária. Mauro se sentou devagar, visivelmente derrotado, mas havia mais do que punição naquela sala. Havia um sentimento de redenção começando a nascer. E então, para a surpresa de todos, foi Enzo quem quebrou o silêncio. Eu entendo o desespero do senhor, mas minha avó quase morreu de angústia. A frase ecoou como uma flecha no peito de Mauro. A maturidade daquele menino era inacreditável. Em meio à dor, ele ainda conseguia estender a mão da empatia, o que tornava aquela história cativante ainda mais inacreditável. O juiz pediu silêncio. Ainda era preciso decidir o que fazer, oficialmente. Mas algo estava claro. A verdade havia vencido, ainda que tardiamente. E o gesto que viria a seguir mostraria que, mesmo diante da dor, o perdão pode florescer. Mesmo onde antes só havia desconfiança e medo. A sala do tribunal estava mergulhada em um silêncio pesado, daqueles que só vêm depois de uma explosão de verdade. Mauro ainda estava de pé, cabisbaixo, enquanto todos digeriam o impacto da confissão. Foi então que Enzo, com a calma que só quem tem o coração limpo consegue ter, olhou para ele e disse: o senhor devia ter falado a verdade antes. Minha avó sofreu calada. As palavras cortaram mais do que gritos ou acusações. Mauro engoliu em seco. Eu sei, menino.
E me arrependo de cada minuto. A sinceridade em sua voz foi como um fio de luz entrando por uma fresta. Dona Heloísa, ainda em lágrimas, parecia surpresa com a postura do neto. Mas não disse nada, apenas respirou fundo. O juiz observava tudo com atenção. Era uma história incrível se desdobrando diante dos olhos de todos, com uma profundidade que só o perdão pode trazer. Eu vou devolver o dinheiro, todo ele. Já comecei a juntar parte. Só não sabia como contar a verdade sem ser preso ou pior, disse Mauro, tentando conter o choro. Era visível que o arrependimento era real, e mesmo que o erro fosse grave, o peso de admitir a culpa já havia começado a transformar o que antes era um embate, num possível caminho de redenção. A emoção tomava um novo rumo. O juiz se recostou na cadeira, pediu silêncio novamente. Dona Heloísa, a senhora deseja se pronunciar? Ela demorou, mas se levantou. Eu não tenho raiva, eu tenho tristeza. Mas se a justiça disse que posso ir para casa em paz, então meu coração precisa tentar fazer o mesmo. Foi aplaudida discretamente por algumas pessoas no fundo da sala. Uma história emocionante assim não passa ilesa. Toca fundo na alma. Enzo sorriu com alívio, finalmente. Como se todo o esforço daqueles dias, todas as noites em claro rabiscando provas, tivessem valido a pena. Ele se virou para Mauro e, sem arrogância, disse: a gente não precisa ser adulto para entender o que é certo, só precisa amar alguém de verdade. O juiz olhou para o menino com olhos marejados. Era impossível não se emocionar com aquela maturidade impressionante. A promotoria pediu o arquivamento do caso contra Dona Heloísa. O juiz bateu o martelo com firmeza. Inocente. Aquela palavra soou como um sopro de liberdade. Dona Heloísa desabou nos braços do neto. Uma cena, digna de novela, sim, mas mais do que isso, um retrato real de como a justiça, quando encontra o amor, é capaz de restaurar vidas. Mauro ainda seria julgado, claro, mas agora com outra postura. Prometeu prestar serviços comunitários, devolver o dinheiro e jamais esconder nada de novo. Quero recomeçar do jeito certo. Meu erro não pode apagar o que minha filha significa para mim, mas também não pode mais machucar ninguém. Aquela fala simples foi suficiente para começar a costurar os pedaços daquela comunidade ferida. E assim, aos poucos, o tribunal foi se esvaziando. Mas ninguém saía igual à forma como entrou. O que era para ser mais um julgamento virou um marco de transformação. E nos corredores do fórum, o nome de Enzo já era sussurrado como o de um pequeno herói. Mas para ele, ainda havia algo muito mais importante pela frente. Depois do julgamento, São Lourenço não foi mais a mesma. A história emocionante de Enzo correu pelos bairros, ganhou as redes sociais e, em pouco tempo, virou notícia em rádios e jornais locais. Na porta da escola, mães comentavam com lágrimas nos olhos: "Você viu o menino do tribunal?" O diretor o chamou na sala e disse: "Enzo, você não só defendeu sua avó, você ensinou todos nós sobre coragem." O menino, tímido, apenas sorriu e pediu para ir brincar no recreio. A comunidade passou a tratá-lo com admiração. Mas o mais bonito foi que ele não mudou. Continuava o mesmo menino que gostava de gibis, que dividia a merenda e sentava na calçada para desenhar. Apenas agora, todos viam que por trás daquela simplicidade morava uma força incrível. Dona Heloísa, livre da acusação, voltou à associação, com mais coragem do que nunca, como ela mesma dizia, e dessa vez, a comunidade fazia questão de estar ao lado dela. O juiz, em sua fala final, havia dito: se todo cidadão tivesse o zelo que esse menino demonstrou, teríamos um país mais justo. O promotor também se aproximou, com humildade, para pedir desculpas. Eu deveria ter investigado melhor. Você me deu uma lição. Enzo, com um olhar doce, respondeu: doutor, eu só estudei porque queria proteger quem eu amo. Essa frase virou até um cartaz na escola, e muitos pais se emocionaram ao ler. Pouco tempo depois, a escola de Enzo criou um projeto de cidadania inspirado em sua história.
As crianças passaram a aprender sobre direitos, deveres e, acima de tudo, sobre empatia. Enzo e Dona Heloísa foram convidados para falar na inauguração do projeto. Ele ficou nervoso, mas quando pegou o microfone soltou: "Ser pequeno não impede ninguém de fazer o que é certo." A plateia aplaudiu de pé. Cada visita à associação era agora uma celebração de reconstrução. Os moradores se organizaram melhor, abriram espaço para ouvir novas vozes, criaram conselhos com jovens e idosos. Mauro, após prestar contas, pediu para continuar ajudando, de forma voluntária. Se uma criança pode dar o exemplo, eu posso pelo menos seguir. A história incrível daquele julgamento seguia viva em cada gesto da comunidade. Enzo voltou a brincar, como qualquer criança, mas algo nele tinha mudado. Nas suas brincadeiras, às vezes montava tribunais com bonecos e fingia julgar casos com canetinhas coloridas. A avó ria e dizia: "Você já tem vocação." Ele apenas respondia: "Não sei se quero ser juiz, só sei que quero continuar ajudando." Era o tipo de resposta que mostrava que, por trás de toda aquela comoção, havia um coração, simples e decidido. As professoras comentavam entre si: "Esse menino vai longe." Mas ninguém ousava dizer isso em voz alta na frente dele. Era como se todos quisessem protegê-lo do peso da expectativa. Porque o mais importante não era o futuro promissor que se desenhava, mas o presente que ele vivia com tanto amor. A história cativante daquele menino não era feita de vaidade, era feita de verdade. E o mais bonito era que, mesmo depois de tudo, Enzo ainda era só uma criança. Corria descalço, derrubava suco na mesa, dormia no sofá vendo o desenho com a avó. Mas por onde passava deixava uma marca. E, sem saber, já começava a inspirar outras crianças a serem também defensoras da justiça, com um coração simples, mas cheio de emoção. Não demorou para a história emocionante de Enzo ultrapassar os muros da cidade. Um colégio estadual em Belo Horizonte mandou uma carta pedindo autorização para usar o caso como base em aulas de ética e cidadania. Em outras cidades, professores projetavam vídeos da audiência para discutir justiça com os alunos. "Vocês conhecem o menino de São Lourenço?" perguntavam nas salas, e os olhos das crianças se iluminavam. Enzo havia se tornado um símbolo, sem nem saber disso. A escola onde ele estudava criou um projeto chamado Justiça Começa em Casa, com apoio dos pais. As crianças passaram a simular audiências, criar argumentos e até escrever cartas de defesa em situações fictícias. Mas o mais importante era o que acontecia nos intervalos. Meninos e meninas começaram a contar histórias reais de seus avós, de seus pais, das pequenas injustiças do dia a dia. Inspiradas por Enzo, elas entendiam que toda história cativante começa com empatia. Enzo e Dona Heloísa foram convidados para visitar outras escolas da região. Em cada uma, contavam sua vivência de forma simples e emocionante. "Não precisa saber tudo para fazer o certo", dizia Enzo. "Só precisa se importar com alguém." Crianças ficavam hipnotizadas ouvindo ele falar, como se vissem um herói de verdade. Não um que usa capa, mas um que usa caderno e amor no peito. Em uma dessas visitas, uma menina chamada Júlia levantou a mão timidamente. "Se alguém da minha família estiver em apuros, eu posso ajudar igual o Enzo ajudou?" A pergunta fez todos os adultos presentes engolirem seco. Enzo respondeu com um sorriso leve: "Você pode e deve, mesmo que pareça difícil." Aquela cena foi registrada, viralizou, e muitos pais disseram que seus filhos mudaram a forma de ver o mundo depois daquele encontro. O projeto cresceu tanto que uma ONG decidiu financiar uma cartilha escolar baseada no caso, com histórias ilustradas, linguagem simples e lições sobre coragem e verdade. O material foi distribuído gratuitamente. Em cada página, a mesma essência: amor, justiça e humanidade. A história incrível de Enzo, agora, não era só contada, era ensinada.
E crianças que antes tinham medo de se expressar, agora ganhavam voz. Mesmo com toda a repercussão, Enzo mantinha os pés no chão. Continuava ajudando a avó a cuidar do quintal. Alimentava os passarinhos e fazia dever de casa como sempre. Mas quando alguém o chamava de herói, ele ficava vermelho e respondia: "Eu só fiz o que qualquer neto que ama faria." Essa humildade era parte da razão pela qual sua história era tão emocionante. Porque não foi feita para impressionar, foi feita para tocar. Os professores relatavam mudanças visíveis no comportamento dos alunos. Crianças mais colaborativas, atentas às necessidades umas das outras, menos propensas a zombar e mais interessadas em justiça. É como se ele tivesse plantado uma sementinha em cada um deles, disse uma coordenadora pedagógica. E é exatamente isso que histórias assim fazem. Criam ecos que se multiplicam com o tempo. E aquele eco ainda estava só começando, porque algo mais profundo estava se formando, algo que iria acompanhar Enzo por toda a vida. Uma vocação silenciosa, nascida da dor, forjada no amor, e que, sem que ele soubesse, já desenhava os próximos passos da sua jornada. O tempo passou, e Enzo cresceu. Mas a história emocionante que ele viveu naquela sala de tribunal continuava, sendo contada, em escolas, igrejas e até programas de televisão. Ele nunca gostou da fama, evitava os holofotes, mas entendia que sua vivência podia ajudar muita gente. Já no ensino médio, escolheu estudar mais sobre leis e direitos humanos. Quero entender como tudo funciona, não para ganhar discussão, mas para evitar injustiça, dizia. Dona Heloísa continuava firme ao lado dele. Os dois ainda moravam juntos, dividiam as tarefas da casa e tomavam café da manhã na mesma mesa onde, anos antes, haviam organizado recibos e papéis. Agora, ao lado da jarra de café, havia sempre um código civil aberto. Enzo estudava ali mesmo, com o rádio baixo ao fundo e o cheiro de pão torrado no ar. Era um cenário simples, mas carregado de significado. A mesma casa, o mesmo amor, uma nova missão. Ele passou a frequentar palestras, grupos de estudo e projetos sociais voltados para jovens lideranças. Em cada fala, repetia: "Eu só queria salvar minha avó. Todo o resto foi consequência do amor." Essa frase virou título de artigos de oficinas, até de um mini-documentário que rodou em universidades. Enzo se tornara um símbolo de justiça com afeto. E mais do que isso, um exemplo vivo de que idade não define impacto. Organizações não governamentais passaram a procurá-lo para falar com adolescentes em situação de risco. Em uma dessas visitas, um menino chamado Caio se aproximou e disse: "Você é a primeira pessoa que me fez querer voltar para a escola." Enzo sorriu emocionado. Não era sobre ele. Era sobre o que sua história cativante podia despertar nos outros. E era ali que ele sentia que seu caminho estava se firmando. Quando completou 18 anos, prestou vestibular para direito. Passou. Não houve festa, nem fogos. Só um abraço forte da avó e um bilhete simples escrito com a mesma caligrafia de sempre. "Você continua sendo meu orgulho. Com amor, vovó." Ele guardou o bilhete entre as páginas do primeiro livro da faculdade. E toda vez que a dúvida batia, ele lia aquilo em silêncio e seguia em frente, porque sabia o porquê da sua caminhada. No primeiro estágio, ele recusou um escritório de luxo. Preferiu trabalhar com assistência jurídica gratuita. "Eu não quero defender só quem pode pagar", explicou. Para ele era uma questão de coerência. Os colegas o achavam diferente, e ele era. Tinha uma história que poucos tinham vivido. Uma motivação que não vinha de ambição, mas de memória. E isso fazia toda a diferença. A cada passo, Enzo se mantinha fiel ao que aprendeu naquele julgamento. Que justiça de verdade começa com escuta, com atenção aos detalhes, com respeito à dor do outro. Não era sobre ser um herói. Era sobre fazer o que precisa ser feito mesmo que doa. "Eu não quero ser famoso, quero ser útil", dizia.
E dia após dia ele era. Mas havia algo que ele ainda guardava. Uma imagem, uma frase, um símbolo que o acompanhava desde o início. E era com isso que ele um dia mudaria ainda mais vidas, de forma ainda mais profunda. Anos depois, já formado, Enzo abriu um pequeno escritório de advocacia no centro de São Lourenço. Não havia fachada luxuosa, nem móveis modernos. Apenas uma mesa de madeira antiga, 2 cadeiras estofadas por ele mesmo e uma estante com livros usados. Mas ali, o que importava era o que ele carregava no coração. A certeza de que a justiça podia, sim, ser humana. A justiça deve alcançar quem mais precisa, como minha avó um dia precisou, dizia a quem entrava. Na parede do escritório havia apenas uma moldura simples com uma foto em preto e branco. Nela, Dona Heloísa sorria sentada no banco dos condacê réus segurando a mão de Enzo. Abaixo da imagem, uma frase bordada em ponto cruz. Nosso nome é o bem mais precioso que temos. Era mais do que uma lembrança. Era um manifesto silencioso. A cada novo caso, ele voltava os olhos para aquela foto antes de começar. Era como um ritual, um lembrete sagrado. O escritório se especializou em causas sociais, defesa de idosos, auxílio a famílias em situação de injustiça. Enzo não recusava ninguém. Mesmo quando o dinheiro apertava, ele dava um jeito. Aceitava pagamento em parcelas, ajuda em serviços, até cestas de alimentos. A dignidade começa pelo jeito que a gente trata quem tá na pior, dizia com simplicidade. Era um tipo de advogado que o sistema raramente via, mas que as pessoas nunca esqueciam. Muitas vezes, Dona Heloísa ainda aparecia por lá, levando café, pão de queijo e seus conselhos sempre cheios de doçura. Lembra de ouvir antes de julgar, ela dizia. E Enzo escutava. Em cada cliente, ele via ecos da própria história. Um neto tentando salvar uma avó, uma mãe sendo mal interpretada, um pai que só precisava de alguém que acreditasse nele. A história cativante que um dia o salvou, agora salvava outros. Jornais e revistas insistiam em entrevistá-lo, contar sua trajetória, fazer dele um exemplo nacional. Mas Enzo evitava a fama. O foco não sou eu, é a causa. Sua humildade era tão firme quanto seu senso de justiça. E mesmo quando o tribunal exigia formalidade, ele mantinha aquele olhar sincero, o mesmo do menino que defendeu a avó com uma pasta improvisada, porque por dentro ele nunca deixou de ser aquele menino. Em uma palestra recente, perguntaram a ele o que o motivava a continuar. Ele respondeu com os olhos úmidos, porque ainda tem muita Dona Heloísa sendo acusada injustamente. E poucos, Enzos prestando atenção. A plateia ficou em silêncio. Era impossível ouvir aquilo sem sentir algo. Era impossível sair dali sem repensar nossas próprias atitudes. Ele não usava frases difíceis, usava verdades que doíam e curavam. O ciclo estava completo, mas sempre em movimento, porque cada história que Enzo acolhia era uma nova chance de recomeço. Para ele, para quem buscava ajuda, para o mundo ao redor. Amor e justiça, juntos, formavam a base do seu trabalho. E aquilo que começou como desespero, hoje era fonte de esperança. Era uma narrativa que não terminava, apenas se multiplicava. E um dia, talvez, outro menino ou menina, sentado à mesa da cozinha com os avós, descobriria que também pode mudar tudo, desde que esteja disposto a ouvir, investigar e, acima de tudo, amar. Agora me diz, quantas injustiças passam despercebidas todos os dias porque ninguém tem coragem de falar? Quantas vozes silenciosas poderiam mudar tudo se tivessem alguém como o Enzo por perto? E mais importante, será que você teria a mesma coragem que esse menino teve? Ou deixaria o medo te calar? Essa história incrível nos mostra que amor e justiça caminham juntos, mesmo nas mãos de uma criança. E talvez, no fundo, o que a gente precise não sejam heróis perfeitos, mas pessoas dispostas a fazer o certo,
mesmo quando parece impossível. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca as próximas histórias reais que inspiram, emocionam e fazem pensar. Até a próxima!